Continuando a correção, parte 2, agora nós temos aqui a questão número 9, que diz assim: a reta R, representada no plano cartesiano abaixo, está na forma y igual a x mais b. Está aqui. Os valores dos coeficientes a e b na reta R são, respectivamente, quais? Bom, onde a reta encosta no eixo y, nós já sabemos que equivale ao coeficiente b. Então, b vale menos 2. Sabendo disso, já podemos descartar as alternativas D e E. Porque, observa aqui, ó, tem o menos 2 como coeficiente linear. Para saber quem é o coeficiente angular, nós vamos pegar aqui, ó, esse ponto, esse primeiro ponto, ele tem coordenadas menos 1 e 0. Esse segundo ponto aqui, ele tem coordenadas 0 e menos 2. Como é que a gente acha o coeficiente angular? Y do ponto, vou chamar aqui, ó, eu vou chamar esse de ponto A e vou chamar esse aqui de ponto B. O que a gente vai fazer? Y do ponto B menos y do ponto A dividido pelo x do ponto B menos x do ponto A. Então, y do ponto B é menos 2. Y do ponto A é 0. X do ponto B é 0 menos o x do ponto A menos 1. Então, o coeficiente angular será menos 2 menos 0 vai dar menos 2. Menos com menos aqui embaixo vai dar mais 0 mais 1, 1. Então, o coeficiente angular é menos 2. Ou seja, descarta a letra A, descarta a letra B. Então, a resposta correta é a letra C. Menos 2 e menos 2. Questão número 10. Qual é o gráfico que representa a reta cuja equação tem coeficiente angular 2 e coeficiente linear menos 5? Então, primeiro, se o coeficiente angular é 2, significa que a função é crescente. Se a função é crescente, o gráfico tem que crescer da esquerda para a direita, ou seja, subir. Isso não está acontecendo na alternativa A, que está descendo. Também não está acontecendo na alternativa B. Letra C está subindo, D está subindo, E está subindo. Ok. Coeficiente linear é menos 5, significa que tem que encostar no eixo y no menos 5. Bom, na letra C isso não acontece, está encostando no menos 3. Na letra D está encostando no menos 5, na letra E também. Então agora a gente precisa saber qual dessas duas retas possui o coeficiente angular igual a 2. Então vamos olhar aqui na letra D. Na letra D, esse primeiro ponto aqui, que eu vou chamar de A, tem coordenadas 2 e 0. Esse segundo ponto, vou chamar de B, tem coordenadas 0 e menos 5. Então, para achar o coeficiente angular, nós vamos pegar y de B menos y de A dividido pelo x do B menos o x do A. Então, aqui em cima ficaremos com menos 5 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. 5 dividido por 2 vai dar 2,5, ou seja, não vale essa alternativa, está descartada. Resposta correta, letra B. Vamos conferir se é essa mesmo? Vamos calcular aqui. Esse ponto aqui, vou chamar de ponto A, tem coordenadas 2,5 e 0. Esse segundo ponto aqui tem coordenadas 0 e menos 5. Então, o coeficiente angular vai ser y do ponto B, opa, aqui é um A maiúsculo, aqui eu vou chamar de ponto B. Então, y do ponto B menos o y do ponto A, dividido pelo x do ponto B menos o x do ponto A. Então, vai ficar menos 5 dividido por menos 2,5. Menos com menos dá mais, e essa divisão realmente vai dar 2. Se você marcou letra E aqui no nosso exercício 10,
você acertou. Questão número 11. Considerando a função da equação y igual a ax mais b, com a e b pertencente ao conjunto dos números reais e a diferente de zero, com coeficiente angular igual a 2 e linear igual a 6, o gráfico que melhor representa essa função qual é? Se o coeficiente angular é igual a 2, significa que a função é crescente. Se a função é crescente, significa que da esquerda para a direita o gráfico sobe. Isso não acontece na alternativa A, que está descendo. A alternativa B também está descendo. E a alternativa D também está descendo. Então, só com essa informação já descartamos 3. Se o coeficiente linear vale 6, significa que o gráfico tem que encostar no eixo y no 6. Então, aqui na alternativa C, observa o gráfico sobe e encosta no eixo y exatamente no 6. Essa é a resposta. Aqui na alternativa E, o gráfico sobe, mas aqui no y ele não está encostando no 6, então não serve. Se você marcou no exercício 11 a alternativa C, você acertou. Questão número 12. Uma função polinomial do primeiro grau, definida de R em R, ou seja, ela vai de conjunto dos números reais em reais, tem coeficiente angular igual a 2 e linear igual a menos 2. O gráfico que melhor representa essa função qual é? Então, de novo, igual ao anterior. Se o coeficiente angular é 2, a função é crescente, ou seja, da esquerda para a direita o gráfico sobe. Isso não acontece na alternativa A, porque o gráfico aqui está descendo. E nos outros estão subindo. Observe, está subindo. Ok. Se o coeficiente linear é menos 2, então significa que o gráfico tem que encostar no eixo y no menos 2. Isso não acontece na alternativa B, está encostando no 2, então não serve. Aqui na alternativa C, está encostando no menos 2, ok. Na alternativa D, está encostando no menos 2. E na alternativa E, também está encostando no menos 2. Então, nós precisamos saber qual desses 3 gráficos tem o coeficiente angular exatamente igual a 2. Então, vamos calcular. Então, aqui, por exemplo, na alternativa C, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Ele tem coordenadas 1 e 0. Esse segundo ponto aqui eu vou chamar de B. Ele tem coordenadas 0 e menos 2. Então, para calcular o coeficiente angular, eu vou pegar y de B menos o y do A, dividido pelo x do B, menos o x do A. Então, vou ficar com menos 2 dividido por menos 1. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 1. Pronto, já achamos a resposta, a alternativa C. Quer ter certeza que essa é a resposta? Vamos conferir aqui nas outras, então. Olha aqui na alternativa D. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Ele tem coordenadas 2 e 0. Esse ponto aqui eu vou chamar de B, tem coordenadas 0 e menos 2. Então, o coeficiente angular seria y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Menos 2 dividido por menos 2, que daria 1. Então, esse aqui não serve, que a resposta deveria ser 2. Olha a alternativa E. Então, vamos pegar aqui, esse resultado aqui, esse aqui é o ponto A, tem coordenadas 0,5 e 0. Aqui no ponto B, tem coordenadas 0 e menos 2. Então, o coeficiente angular seria y de B menos y de A, dividido por x de B menos o x de A. Então, vai ficar menos 2 dividido por menos 0,5. Menos com menos dá mais.
E a divisão dá 4. Também não serve. Então, se você marcou aqui no exercício número 12 a alternativa C, você acertou.